Andando pelas ruas de Foz, nos deparamos com construções antigas que se mantiveram nesses 105 anos de história, que são verdadeiras relíquias da nossa terra. A Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, está longe do que foi um dia. Retratos do que era Foz do Iguaçu durante a colonização mostram como aquela cidade pequena, de chão batido, cresceu e conquistou o mundo todo pela plenitude de suas belezas naturais. O amor por Foz do Iguaçu é tão grande que o restaurante do seu Arnaldo, no centro, é decorado com fotos que contam a história da cidade. Quando chegamos aqui em 69, a cidade ainda era pacata, 30 e poucos mil habitantes. A estrutura era muito pequena, era muito carente, era um fim de linha, né? Então, havia dificuldade praticamente para tudo, para o abastecimento. As comunicações eram muito difíceis, eu creio que havia 50 ou um pouco mais terminais telefônicos na cidade. Então, um telefone custava tanto quanto um carro novo. Então, a comunicação aqui era difícil, certo? Mas, como falei primeiro, a gente vai criando raízes. Alguns prédios antigos ainda fazem parte da rotina da cidade. Na década de 50, o governador do estado do Paraná, Moisés Lupion, construiu uma casa que fica bem no topo da Avenida Brasil. Ao lado dela, outras duas bem parecidas. Os pioneiros chamam de Três Marias. Ali viviam o delegado, o promotor e o juiz da cidade. Na rua Quintino Bocaiúva, uma casa que com arquitetura antiga se diferencia do cenário atual. Construída com tijolo maciço e outros materiais simples, mas resistentes ao tempo, o local deu espaço a uma escola na década de 40. O Centro Espírita Paz, Amor e Caridade foi fundado em 1922. E nos anos 40, os trabalhadores da casa viram a necessidade de atender pessoas carentes que eram analfabetas e que não tinham oportunidade de estudar. Então começaram a alfabetização nas dependências do Centro Espírita. Dona Dileta Maran e seu esposo, que era sargento do Exército, atendiam à noite, em aulas noturnas, os recrutas do batalhão que eram analfabetos. E também começaram durante o dia a atender crianças. Como o número de atendidos ficou muito grande, surgiu o projeto dessa escola, que foi feita com a ajuda da comunidade, com os trabalhadores do Centro Espírita. Iniciou a construção nos anos 40, 45 começou a funcionar precariamente, 47 foi a inauguração. E de 47 até 74 funcionou ininterruptamente, encerrando as atividades em 74 porque a evolução do município já não necessitava mais dessa pequena escola. Então nós atendíamos aqui as crianças mais carentes. Aqui elas recebiam, além da instrução, o material escolar, os uniformes, elas tinham toda a assistência para poderem estudar. O prédio antigo preserva a arquitetura e os móveis da época. As carteiras de madeira usadas por dezenas de crianças carentes permanecem aqui. De 1947 a 1974, esse espaço, ainda sem essa divisória, era apenas uma sala de aula. Desse lado, o terceiro ano, desse lado, o quarto. E a professora tinha que atender as duas turmas ao mesmo tempo. A dona Sula, hoje com 70 anos de idade, foi uma das alunas dessa escola. Era muito bom, tinha muito aluno, os professores, até hoje eu lembro dos meus professores. Alguns já faleceram, né, naquela época, mas foi muito bom. E passo lá, fico olhando, eu gostava de subir naquela sacada lá em cima. Eu ia lá em cima e ficava olhando, eu e as outras meninas. A gente lembra dos tempos bons, né, que era tão bom aquele tempo. Tem muitos documentos por aqui e alguns me chamaram a atenção. Esse livro de matrícula, por exemplo, mostra que naquela época não havia só brasileiros, mas também paraguaios e argentinos. Esse livro de presença
é de setembro de 1947, logo que a escola foi inaugurada. Já essa ata de formatura tem 180 assinaturas e olha que para aquela época, toda essa quantidade de pessoas assinando uma ata de formatura era algo muito significante. E para você, Márcia, como que é ver toda essa história nesses livros? É muito gratificante, nós percebemos, principalmente nas atas primeiras, quantas pessoas foram beneficiadas pelo atendimento dessa escola desde 45 até 74. Quantos tiveram a oportunidade da alfabetização, de ganhar as letras aqui. E é gratificante também ver que até hoje nós recebemos pessoas que batem a nossa porta e querem ver o prédio, querem entrar porque estudaram aqui, querem mostrar para os seus filhos, para os seus netos. Então nós ainda temos essa possibilidade. É muito gratificante, porque o Espiritismo sempre preconiza o progresso do ser humano. E o progresso passa pela educação. Esse espaço, se nós tivermos o auxílio do poder público ou de alguém que gostaria de ver esse espaço revitalizado, nós gostaríamos de mantê-lo como uma história viva do município.